Oi, minha gente, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui gravando nosso primeiro episódio do Quarto Rosa, esse podcast lindo, perfeito, que a gente nem tá empolgada, né, amiga? Estamos apenas bastante. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre quem somos nós, acho que é o mais importante, né? O que é o Quarto Rosa, o que é essa marca, o que a gente quer fazer aqui. O que é que a gente propõe, na verdade, né? É um podcast bem, digamos, informal. A gente quer que vocês participem, emitam opiniões, digam quais são os assuntos que vocês querem que a gente traga aqui. Nós também vamos ter convidados com alguns episódios com assuntos bem polêmicos, digamos assim, né? Mas bem legal, bem interessante. É esse o intuito da gente. Mas para começar, acho que nada mais correto, né, do que vocês se familiarizarem com a gente e conhecer um pouquinho da nossa história, quem somos nós, qual o objetivo, né, da gente trazer, qual foi a ideia que a gente teve com o Quarto Rosa. Na verdade, a ideia foi de Ju, a ideia é toda dela, os créditos são todos dela. E aí, para vocês poderem participar de uma forma mais informal, que vocês se sintam mais à vontade. Vamos lá, Ju, comece se apresentando. Primeiro, os créditos não são só meus não, tá certo? Porque os divertidamente da minha cabeça são um pouco caóticos. Então, se não tem pessoas feito Melina para puxar o freio e dizer calma, espera, volta, ia ser um caos, a gente não ia estar aqui, certo? Mas vamos começar. Meu nome é Juliana Hirakawa, eu sou médica clínica, tá certo? Sou algumas outras coisas também. Amo redes sociais, amo artesanato, amo mexer com papel, amo cores, amo imagem pessoal, amo muitas coisas e acabo me intrometendo um pouquinho nessas coisas também, tá certo? Com a minha... Não é nem a formatura exatamente, mas quando eu comecei na vida profissional, o que é que eu comecei a perceber? Que a gente tinha algumas demandas ligadas à parte de ginecologia e obstetrícia, algumas demandas ligadas a dúvidas mais simples e muitas vezes as pacientes, elas tinham uma dificuldade até de perguntar. Eu percebia que existia essa tensão, sabe? De ter uma curiosidade e às vezes as pacientes não se sentiam livres para perguntar. Como eu sou uma pessoa, como é que eu posso dizer? Expansiva, talvez. Alguma coisa assim, uma pessoa levemente exótica. Comigo as coisas fluíam mais fácil, assim, de uma forma mais fácil. Então eu conseguia sanar algumas dúvidas, conseguia de alguma forma ajudar. Com o passar dos dias, isso foi se ampliando de forma que onde eu estava a conversa sempre surgia, a gente sempre tinha alguns tópicos mais polêmicos, como a Melina falou. E foi daí que eu vi que existia essa necessidade, existia essa lacuna e que eu queria preencher, eu queria ajudar de alguma forma. Afinal de contas, a gente está em 2022, a gente está super à frente em vários pontos, mas muitas vezes a mulher ela não tem informações corretas sobre o próprio corpo. Então, assim, é uma coisa muito louca que me incomodou e me incomoda muito. E aí eu tive a ideia de fazer o podcast do Quarto Rosa. Nem conhecia Melina. Eu trabalho como esposo dela. Mas o merchan foi tão grande, o babado foi tão forte que eu disse, vai ser ela. E aí chamei a Melina para um café e as coisas foi um match, não foi, amiga? Foi topíssimo. E aí, continua, amiga, fala de você. Meu nome é Melina Guerra. Eu sou formada em medicina pela FPS, lá em Recife. Não sou daqui de Caruaru, eu sou de lá, nasci e criada, mas meu esposo é daqui de Caruaru e terminou me trazendo para cá e hoje a gente mora aqui. Eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo CISAM, também lá em Recife, e hoje trabalho aqui na cidade e atuo na especialidade aqui. E aí foi como o Ju me disse, né? Ela entrou em contato comigo através do meu esposo, com a ideia do Quarto Rosa, e eu achei interessantíssimo. Porque eu tenho uma pós-graduação em terapia sexual. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? Tanto que no consultório eu recebo muitas adolescentes ou adultos jovens com várias queixas, como o Ju falou, realmente são queixas que, como a nossa sociedade, ela tem muitos tabus, principalmente em relação à mulher, são queixas que muitas vezes elas não são exteriorizadas, né? As pessoas não têm coragem, as mulheres, não são as pessoas, são as mulheres, muitas vezes não têm coragem de falar. Eu vim de uma geração
em que na minha criação isso não era conversado de forma abertamente. Hoje eu tenho uma filha de 12 anos, uma mocinha já, e eu converso com ela totalmente diferente de como isso foi passado a mim. Então, quando o Ju veio com essa ideia do quarto rosa, eu achei super interessante, não só no intuito da gente, de certa forma, quebrar alguns tabus, mas que a gente se sentia à vontade para perguntar. E as redes sociais, elas facilitam um pouco isso, né? Porque você posta uma dúvida e você não é publicado o seu nome, né? Chega para você a resposta, mas ninguém sabe quem postou aquela pergunta, quem fez aquela pergunta. Então, isso facilitaria muito. Então, eu adorei a ideia, né? Abarquei o projeto de Ju. Adotou. E estamos aqui, né? Para botar esse projeto lindo pela frente, com vários assuntos bem legais, com convidados, porque eu acho interessante trazer uma outra visão, né? Eu trago uma visão mais médica, humana, de quem vê na prática. A Ju também vê muito na prática dela, porque os pacientes também chegam, né, nas urgências com essas queixas. Nem sempre chega para mim, por exemplo, que sou ginecologista ou que tenho a formação de terapeuta sexual, mas nem sempre chega, às vezes muito antes de chegar para mim, passa por Ju, né, que trabalha na urgência, até que ela desperte na paciente a ideia que precisa ou de uma ajuda, ou de uma orientação, ou de um acompanhamento. Então, assim, eu achei a ideia fantástica. E estamos aqui, né, Ju, para dar seguimento. E, minha gente, deixa eu contar a vocês uma coisa. Eu nunca tinha visto Melina, foi realmente como ela falou. Muito menos sabia que ela tinha pós em terapia sexual. Eu não sabia. Inclusive, é uma informação que ela nem tinha comentado nas redes. Eu nem tinha falado nada. Nunca nem falei, nunca publiquei, nunca conversei sobre o assunto. E comecei a falar, porque a Ju me chamou e disse, não, você tem que falar, você tem que começar a comentar. E aí, eu realmente comecei a comentar, abrir caixinha no Instagram. E aí, eu comecei a ver que realmente as pessoas se interessam pelo assunto. Porque todo mundo tem curiosidade, minha gente. É um assunto, né? A sexualidade, como um todo, ela engloba várias curiosidades que muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é, como não é, como foi, como será, como deve ser, o que é que pode, né? O que não pode. Isso, e a gente se cala. Às vezes a gente procura na internet, mas a internet é um mundo, né? Tanto ela serve para informar, como ela serve para enlouquecer, né? Porque ela acalma e às vezes ela desespera, se a gente não souber procurar direitinho. Então, a ajuda de um profissional é sempre muito bem-vinda. E aí, Ju despertou, né, esse meu outro lado, que eu realmente amo. Eu adoro conversar sobre o assunto. E no nosso primeiro encontro rendeu boas risadas, não foi? E aí, babado. Por isso que eu me apaixonei pelo projeto. E estamos, desde então, desenvolvendo, né, Ju? Empenhadíssima em desenvolver. E aí, Ju, conta mais um pouquinho da tua ideia. Então, o que é que a gente acontece? vai conversar? Como é que vai ser? O quarto rosa, ele traduz bem a ideia que eu quero. Deixa eu até puxar meu amigo aqui, que eu ainda não botei o nome, mas eu vou botar. A despeito de algumas pessoas. Deixa eu interromper. E por que o nome Quarto Rosa? Pronto. O nome Quarto Rosa vem da ideia de aconchego. O que é que eu queria passar? Na verdade, não somente agora, mas desde quando, assim, eu recebi as queixas e eu pensava sobre o assunto, eu queria que as minhas pacientes se sentissem conversando com uma amiga. Sabe quando você vai para casa de uma amiga no fim de semana? Que você chega da escola, aí se joga na cama da amiga, se agarra com um travesseiro, aí fala dos boys, ou das boizinhas, ou enfim, aí vai falando da vida e vão surgindo as conversas. Então, era essa sensação de acolhimento que eu queria passar. Então, quando surgiu o nome Quarto Rosa, primeiro que foi um brainstorm horrível, porque o nome que eu tinha antes era péssimo. Melina participou da criação. Inclusive, fui eu que vetei. Foi. Melina fez, não, amiga. Aí eu, ok, não, vamos voltar. Cancela. E aí, o Quarto Rosa casou, tanto por trazer essa ideia de intimidade, de aconchego, quanto o rosa pela alusão que faz ao que é mais sutil, a uma coisa ainda vista como muito feminina, né? A cor rosa traz essa possibilidade. E daí veio o nome O Quarto Rosa. E a logomarca? Aí é o babado. Explica aí pro pessoal como é essa logomarca. Então, minha gente. Será que todo mundo vê o que a gente vê? Quando eu olhei pra logomarca, eu vi logo um monte de coisa, né? Mas não sei se isso... Com certeza as pessoas vocês vão também surpreender. Vem. Primeiro, deixa eu só fazer um resumo. Essa logomarca, minha gente, ela existe há mais de um ano. Que foi feita por Laís, que é uma das componentes da nossa equipe. Eu não conhecia a Laís. Assim, conhecia de um momento específico que a gente viveu, mas assim, no sentido de... Eu tava numa loja. Eu tava numa loja. Amizade, né? É, isso. Eu tava numa loja. Ela me viu desesperada, tentando comprar um tecido, tipo, louquíssima. E ela é design de moda. Ela chegou pra mim e fez, amiga, tu quer ajuda?
Aí eu, vou pensar. Eu, amiga, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí foi nesse momento que eu conheci Laís. Aí comecei a seguir, até por uma forma de agradecimento, e seguiu a vida, e esqueci de Laís, e seguiu o mundo girou. Nesse meio tempo, uma amiga, chamada Gi, maravilhosa, que também é da nossa equipe, também conhecia a Laís. E aí nós marcamos uma reunião, foi quando ela me mostrou essa marca, que já seria para um outro projeto nosso que vem mais pra frente, porque a gente é meio assim, meio acelerado. Bem ASMR. E aí, o que é que a gente vê aqui? A gente tem algumas coisas. Aqui a gente tem o coração, né, de uma forma macro, todo mundo consegue ver. Algumas pessoas conseguem ver um bumbum, um quadril, que eu confesso que foi a primeira coisa que eu vi também, certo? Algumas pessoas conseguem ver uma vulva nisso daqui, nessa forma aqui do meio, que traz a ideia também do brilho da estrela. Assim, uma forma de trazer o glitter, essa questão da estética. E a minha favorita, nós temos duas pessoas conversando aqui, certo? Podem ser duas pessoas conversando de uma forma próxima, uma forma mais, assim, íntima, como quem tá contando um segredo. Ou podem ser também, como uma colega minha de plantão falou, até duas pessoas se beijando. E então eu aposto que pelo menos uns 3 desses vocês não viram, porque nem eu vi. E o mais interessante que eu acho em relação às duas pessoas, né? Porque não tem gênero. Isso, exatamente. Né? Você não sabe se são 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher. Você não sabe. São só 2 pessoas. Que é como a gente tem que ver, né? Exatamente. E eu adorei, assim, essa logo eu achei o máximo. Me apaixonei por ela. Quando bati o olho, eu digo, meu Deus. Inclusive, agora que a gente, nesse momento que a gente tá gravando, essa logo ainda nem tá disponível nas redes, tá? Porque a gente vai colocar tudo no dia do lançamento do podcast. Isso. A logo, entre aspas, que não era bem uma logo que a gente estava usando antes, fui eu que fiz, num aplicativo, à base de desespero, e muitas noites sem dormir, que era o que a gente tinha. Mas aí, essa marca estava guardada pra gente há 1 ano, minha gente. Fazia 1 ano que Laís tinha feito essa marca, e aí ela disse, não, eu acho que vai funcionar e eu quero que você use ela. E aí eu disse, ok, já que você pede com tanto carinho, brincadeira, amiga. E é basicamente isso, essa a nossa proposta aqui. E uma das coisas que Melina falou que eu quero muito frisar é que assim, minha gente, o que a gente quer aqui é divulgar informações confiáveis, seguras e sem julgamento, sabe? Independente do que você acha que as pessoas vão falar, ou do que vão pensar. Nossa função aqui é ampliar o mundo para que... Como é que a mulher, qualquer uma de nós vai conseguir conquistar o mundo, conquistar uma profissão, como é que ela vai botar a cara a tapa no mundo lá fora se a gente não consegue ter autonomia em relação a gente mesmo, sabe? Em relação ao que a gente sente, em relação ao que a gente pensa, se a gente é julgado o tempo todo. Ao nosso se a corpo. gente... Exatamente. A gente precisa ter... Primeiro, corpo já é todo um tema à parte, né? A gente precisa... É porque a gente precisa desmistificar que existe certo e errado, né? Isso. Na verdade, o que existe em relação a tantos temas que vão envolver e que vão aparecer aqui no Quarto Rosa é que a gente precisa entender que não é questão de estar certo ou estar errado, dependendo do ponto de vista. É em relação se você gosta ou se você não gosta. Isso. Se você está adaptado, se você, né, responde bem aquilo ali ou não. Não é certo ou errado. Para você pode ser ótimo uma coisa e para mim ser péssimo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é que para mim vai ser errado. Eu apenas não vou gostar. Não é o meu estilo, não é o jeito que eu quero, não é o jeito que eu gosto, não é o jeito que eu penso. Isso. Né? Mas aqui não vai ter julgamento nenhum. Inclusive, eu adoro falar sobre esses temas, né? Eu sou bem... Né, Ju? Não, Melina é maravilhosa, rainha, sou bem minha gente. assim, Dona da que, ginecologia né? obstétrica pernambucana, essa mulher. Não, Juliana é ótima, mas é isso, né? A gente tem que desmistificar o certo e o errado. E eu acho que o rosa, quando eu vi, assim, as cores, o glitter, eu pensei também que não só essa questão do quarto, né, dessas dúvidas, da feminilidade, mas que remete às nossas dúvidas que começam lá na adolescência, né? Então, é isso que eu achei. E elas vêm com a gente até a fase adulta, e a gente casa, a gente tem filhos, e elas continuam com a gente, porque não existe uma conversa sobre isso, né? Não existe uma orientação sobre isso. Quando eu mesmo comecei a fazer a pós-graduação, né, que eu já terminei, eu nem sabia que existia terapia sexual, né? Eu não sabia. E olha que eu fiz residência de GO, né? De ginecologia e obstetrícia. Eu não sabia, mas o que é a terapia sexual? E quando eu abri minha caixinha, muita gente perguntava exatamente isso. O que é a terapia sexual? Para você ver que é uma coisa,
né, que as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem o que é, para que serve. E eu estava explicando que a terapia sexual, ela é como o nome diz, é uma terapia. Mas ela pode ser de casal, independente de ser um casal homoafetivo ou não, mas ela pode ser o casal. Ela pode ser só um do par, né? Só um. Mas a gente pode, por exemplo, quem me procurou para fazer uma terapia sexual foi Ju. Então, a gente começou. E no meio do tratamento dela, a gente precisava chamar o parceiro para conversar, ou a parceira, né? Isso não significa que porque um procurou o tratamento ou a condução, ela não vai ser do casal, né? Às vezes é só uma pessoa que procura realmente por questões próprias, às vezes nem tem um relacionamento fixo, né? Mas ela procura porque tem algumas questões que ela quer resolver. E às vezes são pessoas casadas, noivas ou namorados e que a gente, porventura, precisa chamar o parceiro para conversar sobre o assunto, para, né, orientar algumas coisas. E isso é normal e a gente precisa estar aberto para isso, né? Todo mundo precisa de ajuda. Isso, porque não são sem assuntos dúvida. que são falados abertamente, né? É sempre assim, tá certo e tá errado. Quando a gente é adolescente, o que a gente aprende é aquela assim. coisa de não pode Não falar pode de sobre jeito isso. nenhum, Todo né? mundo pensa, mas ninguém fala. Exato, todo mundo pensa, mas ninguém fala. Exatamente assim. Se você quiser mais informações sobre terapia sexual, tem nos destaques do Instagram da gente, tá certo? @o quarto rosa, 2 A's no final, porque a vida quis assim. E aí, tem muitas informações. Melina, foram stories sensacionais que eu amei. Amiga, printei tudo e botei lá, tá tudo lá. Tá lá nos destaques. E muitas vezes, uma coisa que me deixou muito chocada, sabe, amiga, em relação à terapia sexual, é a ignorância mesmo. Sim. Porque por ter o nome terapia sexual, as pessoas já levam pra uma parte totalmente louca. É como se o sexo fosse a forma da... É um bagulho meio louco, meio viajado, sabe? Uma vez eu achei bem engraçado. Eu não me lembro com quem foi, mas não vem ao caso, né? E aí, eu comentando que ia ter o podcast, que eu estava envolvida nesse projeto, que era sobre sexualidade, né? A parte feminina e tal. E a pessoa fez assim, teu esposo é médico? Aí eu fiz, Aí ela olhou pra mim e fez assim, como é que ele se sente você sabendo mais de sexo do que ele? Né? Eu digo, meu Deus, mas não é isso. Né? O intuito não é esse, não é saber mais de sexo um do que o outro, não é assim, mas daqui que a gente vá explicar, conversar, para que as pessoas entendam, né? Foi, então a frase foi exatamente essa, como é que ele se sente, você saber mais de sexo do que ele, né? Aí dá vontade de responder, privilegiado, amor. Desculpa. Não, e assim, porque eu não posso saber mais de sexo do que ele? Porque eu sou mulher, eu não posso saber mais de sexo. E se eu souber mais de sexo do que ele, qual o problema, né? Então, vê, tantas questões envolvidas em uma pergunta. Né? Mas eu achei interessante, assim, a pergunta, né? E aí, aquele rolê, né? Se fosse, digamos, um homem dizendo que é terapeuta sexual, ela ia parar pra perguntar como é que sua mulher se sente sabendo que você sabe mais de sexo do que ela. Né? Não ia, né? Não ia. Fogo na barraquinha, não tem mas condições. Isso, Ju, se você for pensar culturalmente, por que acontecem esses certos comentários, né? É porque lá, desde criança, o que é que a gente tem ensinado? Que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Então, a gente cresce assim, o homem pode tudo, o homem pode fazer o que ele quiser. A mulher não pode nada. Então, isso vai crescendo e a gente vai crescendo com isso, né? E termina... E isso vai passando de geração para geração. Eu acho que a nossa geração é que tá vindo para quebrar um pouco isso, né? Eu tô vendo as meninas muito mais soltas em relação a isso do que eu via antigamente. Era muito mais assim, a ideia do proibido, não pode, né? Castrado, era uma coisa assim. E é muito louco isso, porque assim, da mesma forma que você tem fome, você tem sono, você tem dor de barriga, você tem várias necessidades, a sexualidade faz parte dessas necessidades também. Aí o que é que acontece? Quando você poda tudo e você proíbe tudo e fica tudo no sigilo, tudo no esquema, aí termina dando um monte de coisa errado. Aí as meninas muitas vezes têm experiências horríveis. Isso. Acabam... Sem orientação, né? Isso, exatamente. Tendo uma gravidez na adolescência, se expondo a DST, se expondo a várias coisas. E quando tudo poderia ter sido conversado. Uma coisa que me incomoda muito, pessoalmente, dentro de todo esse contexto, é uma coisa que você já tocou nesse assunto aqui. A questão da culpabilização da mulher. Meu Deus, minha gente, é muito absurdo. É coisa, assim, de você ficar irritado até. Como é que é tudo culpa da mulher? Então, assim, se por algum motivo o cara não tá com vontade, a culpa é da mulher, né? Se o cara tá com vontade demais, a culpa é da mulher. Não, e se ela não quiser,
ela tá é pior errada. ainda. É. É pior A culpa ainda. ela tem que estar 24 horas assim, Disponível. bem linda, né? Felicíssima, porque você não tem outras preocupações. Você não tem filho pra criar, você não tem conta pra pagar, você não tem nada disso. E aí você tem que estar ao bel prazer de uma pessoa que, tipo, muitas vezes tem uma rotina totalmente diferente do que você, por N questões, mas você tem que estar disponível pra ela, quando muitas vezes essa pessoa não pergunta nem como você tá. Chega pra você, não dá nem um bom dia, e você tem que achar lindo, porque senão, se ele não estiver em casa, ele vai procurar fora. Aí dá vontade de dizer, me faça isso, por favor. Por favor, eu espero. Não, mulher, fica estressada. Mas é cultural, né? E quebrar uma cultura não é fácil. Né? Você quebrar uma coisa que vem de gerações em gerações, não é fácil você quebrar. Então, por isso que as pessoas que têm essa coragem, né? E elas quebram, elas são vistas de outra forma na sociedade. E acho que isso vem melhorando, inclusive. Né? É como eu disse, eu acho que a nossa geração está melhorando muito nesse aspecto. Né? Eu acho que o julgamento já é um pouco menor do que era há poucos anos atrás. Porque eu acho que vem mais pessoas quebrando isso. Então, quanto mais vem quebrando, melhor é para o resto da sociedade. Porque eles são impulsionados a aceitar, mais querendo ou não, né? Porque precisa se respeitar o outro. Você pode ter as suas convicções, as suas opiniões, mas você tem que respeitar o próximo, a opinião do próximo, o desejo do próximo, né? O comportamento do próximo, desde que não fira nem falte com respeito a você. Mas é questão de respeito também, né? Não só de aceitar. E a gente vê muita intolerância hoje em relação a isso, né? Muita, muita, muita. É muito louco. E assim, você não pode nem se atrever a pensar, às vezes, né? Porque, por exemplo, é tão demonizada a situação toda que até a mulher falar de sexo, até a mulher pensar em sexo é totalmente desestimulado e até, como é que eu posso dizer? Não seria penalizado, mas assim, não pega bem, entre aspas. Fora as patologias, Ju, que tem relacionado a isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só da cabeça, só porque eu não estava afim naquele dia, só porque isso, porque só aquilo. E nem sempre é isso. Às vezes existe realmente uma patologia ali por trás que precisa ser tratada. E muitas vezes, antes de a gente procurar, que eu acho que é o que acontece na maioria das pessoas, a gente se culpa. Né? Com certeza, a gente se culpa. Com certeza. Ou porque doeu, ou porque não estava afim, ou porque não queria falar sobre o assunto, né? Gente, a gente precisa falar sobre o assunto, inclusive com o parceiro ou a parceira. A gente precisa conversar. Não pode ser um tabu dentro da própria casa da gente, né? A gente precisa ter essa conversa, porque só é bom quando os dois gostam, né? Se um não tá gostando, não tá bom. Independente do que seja, se seja namoro, se é a preliminar, se é a relação em si, se é a conversa, tem que ser bom pros dois e tem que ver a respeito dos dois lados, né? E assim, acho que uma coisa também importante é que a partir do momento que a gente se propõe a resolver qualquer coisa, a gente tira a culpa. Não é porque uma situação tá ruim, uma relação tá ruim, que não pode melhorar. Então você conversa, tenta resolver de uma forma construtiva para os dois e segue a vida. É muito melhor do que... Não, a culpa é sua. É porque você tá fazendo isso. Você se comporta assim, você se comporta assado. E a gente isso aí não leva ninguém a nada. E como sempre, a gente que sai por ruim, né? As mulheres é que saem por ruins como as culpadas de uma situação que nem existe culpa. Então é muito difícil. E assim, a gente passa por vários momentos na vida da gente, né? Assim, falando agora da parte feminina mesmo, a gente passa por vários processos. A gente passa na adolescência, adulto jovem, a gente engravida, depois a gente tem menino e a gente entra na menopausa. Apenas. Né? Apenas. Tudo com alterações hormonais, alterações de cabeça mesmo, de como a cabeça funciona, de como a gente pensa, né? De desejo sexual, tudo isso muda. E a gente precisa ter uma pessoa do lado que entenda, né? Porque, por exemplo, muitas gestantes, elas diminuem o apetite sexual. Às vezes elas não querem, a barriga tá grande, incomoda, pesa, não dorme direito à noite. O puerpério já é outro desafio que também interfere na vida sexual do casal. E muitas vezes a gente vê elas se culpando. Gente, não é assim, né? Um filho foi um casal que optou a ter ou a adotar, independente. Mas foi o casal que optou por ter uma criança dentro de casa. As coisas mudam, a rotina muda. E a gente precisa se adaptar até que as coisas vão voltando um pouco ao normal com o tempo. Não vai voltar do dia para a noite. E nem precisa, né? E nem precisa. E nem precisa. E nem precisa. A gente não precisa ter um ponto de corte, né? Em relação à maternidade em específico, assim... Eu não sou mãe, então eu não tenho tantas experiências nesse ponto, né? O que eu conheço mais é de ouvir falar. Mas uma das coisas que eu pude ver foi uma pessoa da minha família que eu amo muito. E assim,
é muito louco como realmente as coisas mudam e as prioridades, principalmente. Ela tinha o sonho de amamentar, ela tinha muita vontade de amamentar. E assim, foi dilacerante, literalmente. Ela sofreu horrores, sofreu muito. Então, poxa, você já tá passando por um momento difícil de forma física, porque expolia muito a mulher, né? De forma cansativo, psicológica. né? Você tá disponível para amamentação 24 horas por dia, 8 dias por semana. Né? É o tempo todo você disponível. A maioria é livre demanda, então é o bebê que determina quando ele quer e quando ele não quer. Obrigado. Né? E você tá ali disponível. De dia, de tarde, de noite, de madrugada, não tem horário para aquilo ali, né? Não tem. Realmente é muito cansativo. E você ainda, de alguma forma, se cobrar porque você não tá com vontade, é muito louco. Porque assim, você não tem nem direito de, digamos assim, de... Não seria sofrer, não é essa palavra que eu quero colocar. Mas você não tem nem direito de mudar suas prioridades, de pensar diferente, né? Até porque a criança, ela deveria ser uma prioridade para os dois, não somente para a mãe. E se você pensar fisiologicamente, Ju, depois que a gente tem bebê, né? Depois que a gente passa pelo aquele parto, o corpo da gente, ele é animalesco, né? Então, ele entende que aquele momento não é para você engravidar de novo. Então, assim, sua prolactina tá lá em cima. E problema seu, né? Porque, assim, veja, sua prolactina tá lá em cima para você produzir leite. Então, diminui a lubrificação vaginal, não deixa você ovular. Nada favorável. Tudo para você não ter vontade de fazer nada, porque aquele não é o momento. Aquele é o momento de criar da cria que acabou de nascer. E o corpo entende isso. Tanto do mesmo jeito que entende quando você não tá grávida, você quer engravidar. Você parou de tomar lá seu método contraceptivo. Você quer engravidar. Então, as coisas mudam. O período ovulatório, você fica muito mais lubrificada, você tem muito mais desejo sexual, né? O parceiro, muitas vezes, sente que isso tá acontecendo. Por quê? Porque o corpo tá dizendo, ó, tem que engravidar, tem que procriar. Exatamente. O momento é agora. Então, assim, tem os feromônios, né? Então, assim, eu digo muito no consultório, gente, o corpo da gente, ele é animal. E ele funciona assim, a gente foi feito para procriar. Então, o ciclo menstrual nada mais é do que uma preparação todo mês para gestar. É isso. E quando gesta, qual é a preparação? Cuidar do filhote que acabou de nascer. Sim. Então, a gente precisa entender que isso não é só da cabeça, do cansaço, não é só isso, não. Tem a questão hormonal, tem a questão fisiológica do corpo atrelada a isso, né? E a mulher, eu acho que sofre muito com isso, né? Porque a gente passa por todos esses processos. Por mais que eles acompanhem, eles não gestam, né? Eles não passam pelo parto, eles não amamentam. Então, assim, por mais que seja um companheiro que acompanhe, que participe... É uma estrada um pouco solitária, né? De toda forma, né? É uma estrada solitária demais, demais. Olha, meu bebê faz 1 ano amanhã, né? O mais novinho. A coisa mais linda, minha gente. Ele é lindo. Ele é lindo mesmo, simpaticíssimo. Mas eu me lembro que no começo, o Felipe passava as madrugadas comigo e isso me salvou várias vezes, porque ele ficava conversando comigo, então a hora passava mais rápido eu amamentando. Chegou um tempo que ele precisava voltar a trabalhar, né? E aí eu ficava preocupada. Ele no outro dia para dar plantão, ele dormia, eu deixava ele dormir. Mas eu me lembro que eu ficava sozinha no escuro do quarto amamentando, né? Assim, a hora não passa. Só escutando o tic-tac, você né, só, amiga? literalmente, você só escutando o tic-tac. Então, assim, é um caminho solitário. A maternidade, ela é um caminho solitário, né? Porque, veja, ele me deu todo o apoio, não tenho o que falar. Não acho que ele fez demais, porque eu acho que ele fez o que era obrigação dele, né? Porque me ajudou. Não, ele não me ajudou, não. Ele fez é o pai. Que ele deveria fazer, né? É isso que eu acho. Mas incute tanto na cabeça da gente que os homens não fazem nada, os pais não fazem nada. Que não precisam fazer nada, que não precisam fazer, que ninguém ajuda, que a gente termina, né? Menino, é mesmo, ele me ajudou tanto. Não, ele me ajudou nada, ele fez o que ele deveria ter feito. Né? Eu estranharia se ele não tivesse feito, né? Mas, assim, me ajudou quando eu falo isso, é num termo, assim, de me ajudar mesmo, para passar por aquilo ali. Talvez, se ele não tivesse isso, eu não tivesse conseguido amamentar os primeiros dias de Theo, porque foi muito sofrido, muito, muito, muito. Foi muita dor, foi muito engurgitamento, não foi fácil. E aí, depois, quando ele precisou descansar e eu precisei continuar, eu me sentia solitária. Sim. Não é fácil, a vontade que você tem, meu Deus do céu, né? Você chora, muitas vezes você, meu Deus, por que eu inventei? Porque você tá cansada, você tá com privação de sono, você não tem mais a vida que você tinha antes. Meu pai costuma dizer que quando a gente sai de casa, que não tem filhos, a gente bate a porta e vai-se embora. E depois que a gente tem filhos, a gente nunca mais consegue bater a porta, porque sempre fica o rabinho do lado de fora. E é isso, né? É verdade. Quando você traz para a vida real, é realmente isso. Hoje eu não saio de casa
com a tranquilidade que eu saía quando eu não tinha filhos. Hoje eu saio, tô aqui gravando o podcast, conversando, mas meu pensamento tá em casa. Será que almoçou? Será que dormiu? Será que tá tudo bem? Se tá tudo bem? Será que chorou, sentindo falta? Você faz as coisas da sua vida, mas com o pensamento lá. Inclusive, uma coisa que eu me lembrei muito agora. Na primeira vez que a gente se encontrou, lá na padaria, lembra? Ele tava dodói. Ele tava dodói, minha gente. E assim, é impressionante como cada pontinho, às vezes, é sutil pra gente, mas pra criança faz muita diferença. E daí a importância de você ter a oportunidade de escolher se realmente é o que você quer. A gente tava na padaria, Melina tinha acabado de sair do hospital, e aí ela recebeu uma mensagem no celular e contaram pra ela que o filhinho dela, de 1 ano, né, amiga? Na época ele tinha, acho que 9, 10 meses. Pronto, um baby, né? Um babyzinho. Tava procurando ela dentro de casa. Eu não me esqueci mais disso, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que falar rápido. Porque Melina deve estar doida pra ir pra casa. Porque se fosse eu e o meu filho estivesse me procurando, eu ia querer sair feito uma louca. Agora ele já anda, né? Na época ele engateava, mas ele vai até meu quarto, entra no quarto, aí sobe, escala a cama, né? Sobe na cama, aí olha por cima e vê que ele não me vê, aí ele vai pro banheiro, porque ele acha que eu tô tomando banho, aí ele vai pro banheiro. Aí quando ele vê que eu não tô em lugar nenhum, aí ele volta e vai passar lá brincar com os brinquedinhos dele e tal, mas ele me procura a casa toda. Tá vendo? É impressionante. Então são todos esses pontos, assim, que a gente acha que é bem importante, sabe? Acho que talvez nesse ponto eu possa até falar por Melina, a gente tá um pouco cansada daqueles assuntos que todo mundo pensa e ninguém fala. Então, nossa proposta aqui é essa, é acolher vocês. Nos acolher também, porque eu acho que a partir do momento que a gente diminui a dúvida dos outros, também é uma forma da gente se sentir mais forte. Sabe outra coisa que eu achava muito interessante comigo, durante a residência? A gente tem, lá no CISAM, a gente tem contato com alguns dos temas que a gente vai trazer aqui no podcast. Eu não vou falar para não dar spoiler, viu? Mas a gente tem contato. Quem é do CISAM vai saber o que eu tô falando, porque em nenhuma outra residência tem. Já tô fazendo olha o merchan. Um CISAM, por favor. O Pix do Quarto Rosa. Vou mandar para vocês. Eu me lembro que quando eu começava nesse ambulatório, minha gente, eu tinha tanta pergunta no meu juízo que eu não conseguia nem organizar minhas ideias. Porque eu queria ficar perguntando um monte de coisa, de tão curiosa que eu ficava com esse assunto. Então eu queria. E tinha hora que eu não entendia, meu Deus, mas como a pessoa quer isso e depois quer aquilo. Então, assim, eu ficava desesperada, né? Louca. E aí. Teve uma pessoa no ambulatório que eu me lembro que minha staff é como a gente chama os preceptores, os né? chefes. Os chefes. Quem manda? Os médicos, né? Que já são especialistas que estão ali acompanhando a gente que tá na residência. E aí eu me lembro que ela disse assim, Melina, tenha calma, não faça tantas perguntas, porque eu ficava louca, né? E aí quando esse paciente entrou no consultório, ela olhou pra mim assim, fez assim, esse que vai entrar agora, ou o paciente, né? Por isso que é isso. Esse que vai entrar agora, você pode perguntar. Pronto. Pergunte o que você quiser, porque ele adora falar sobre o assunto. E foi assim que acabou o dia. Só faltei levar o paciente pra minha casa, dar um café a ele, perguntar um monte de coisa. Esse paciente, a família dele deu queixa 24 horas depois. Estava sendo procurado, estava na casa de Melina tomando chá. Ele é maravilhoso. E assim, eu perguntava, ele dizia assim pra mim, pode perguntar, doutora, eu sei que dá curiosidade, porque era isso mesmo. Aí quando ele falou isso, foi que eu... Meu aproveitar, Deus, né, amiga? Porque era a minha curiosidade aguçadíssima ali, né? Eu sou geminiana, né? Pá! Geminiana é um caso sério, né? Na curiosidade. E não diga que tem alguma coisa pra me contar, não, que eu chego a fito. Fofoqueira morre infartada. Mas foi ótimo. Eu nunca mais me esqueço desse paciente. Assim, se eu encontrar ele no meio da rua, eu sei quem é. Pra você ter ideia de como ele marcou. Eu imagino. Toda a minha formação, né? Assim, porque eu penso demais, inclusive nas coisas que ele me dizia. Porque eu perguntava, mas meu Deus, eu não entendo isso. Quando tiver. Nos próximos episódios. Esse assunto. Segura. Não vai demorar muito, não. E aí eu vou falar sobre isso. Porque eu dizia que eu não Acho que na próxima gravação a gente já grava ele, né? E eu dizia, eu não entendo. E ele dizia, olha, é assim, doutora. E aí ele explicava tudo direitinho pra mim. Tintim por tintim. No começo eu não conseguia fazer a distinção. Eu errava a nomenclatura, como todo mundo erra. Ju mesmo, quando a gente foi conversar, errou. E aí eu disse, não é assim, vou lhe ensinar como é. E não foi? E aí expliquei a ela pra que ela entenda, né? Porque é muito interessante. São temas interessantíssimos. Eu amo, assim. Que a gente precisa falar, minha gente. Pra não ficar falando aqui feito uma doida. O olhinho dela tá assim, ó. Que minha cabeça fica... Não, amiga, mas a gente vai ter um episódio só pra você
Matar todas as suas Eu acho vontades. que vai trazer uma listinha com um monte de perguntas sou eu. Mas nem vai ser os servidores, vai ser eu, uma listinha de perguntas. De frente com Melina. Com Quase vocês. E, minha gente, é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado bastante. Acompanhe a gente, principalmente no Instagram, tá certo? @o quarto rosa com 2 As, ok? E mandem bastante dúvida, a gente vai abrir caixinhas durante a semana, não se preocupem, porque a gente não vai expor ninguém. A ideia da gente é realmente trazer a indagação para trazer a resolução com Helena Rainha. E... estejam sempre com a gente, tá certo? Acompanhem tudo. Muita coisa pra vir ainda. Não somente de conteúdo do podcast, mas do Quarto Rosa, porque o Quarto Rosa é um projeto que abrange o podcast. Vocês vão entender melhor. Muita coisa tá acontecendo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da gente, do projeto, né? Qual o objetivo que a gente tem com o Quarto Rosa, para que vocês se familiarizem um pouco mais, mandem suas dúvidas, suas perguntas e sigam a gente no Instagram, viu? Curte, comenta, compartilha. Qual é o Instagram, Ju? Diz aí. Aquele merchan que ninguém nunca faz. @o quarto rosa com 2 As no final. Um cheiro.